bem-vindos a mais um episódio de Quinta do Saber, um programa que pretende levar o conhecimento de uma forma leve até você. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial para mim, a minha amiga Bia. Bia, é uma alegria e uma honra ter você aqui. Gratidão desde já. Imagina, Rê, eu que agradeço você ter me chamado para estar aqui. Ah, muito bom, muito bom. Esse programa, ele pretende levar o conhecimento para as pessoas e vários tipos de conhecimento. Então, vou pedir para você que está assistindo a gente aqui, curtir esse programa, se inscrever no canal, compartilhar esse episódio. Olha, gente, esse episódio está, para mim, um episódio muito esperado, porque a gente vai falar de um assunto e tanto. Então, é por isso que eu peço aqui a sua ajuda para compartilhar esse episódio, para a gente espalhar conhecimento, espalhar boa informação por aí. E eu vou aqui apresentar a minha convidada ilustre deste episódio, que é a minha amiga Bia. A Bia, ela mora lá na Espanha, ela tem 2 filhos, ela tem a Ana, que é neurotípica, ela tem 4 anos, e o Lucas, que é um menino autista, que tem 6 anos, e a Bia está aqui para contar para a gente. Bia, o que você sabe? Olha, Rê, quando você... Porque, gente, eu não sei se vocês sabem, mas a Rê, ela dá uma pauta para a gente já meio que se preparar, né? Porque senão o assunto não para. Ainda mais que a gente se conhece há... Não vou nem falar de data para não ficar, né? Não precisa, né? São muitas vidas já. Boa. Então, quando você mandou para mim essa pergunta, nunca o Sócrates fez tanto sentido com só sei que nada sei, né? Porque o que você sabe? Assim, para mim, o conhecimento está relacionado com controle. Porque quando você acha que você sabe alguma coisa, você está no controle daquela parada, achando que está arrasando, né? Só que quanto mais você sabe, quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria, enfim, você vai adquirindo, mais você vai saber que você não sabe nada. Nada, né? Zero. E hoje, né, o que a gente vai falar aqui, né, o que a gente escolheu para tratar, para abordar, é como é viver numa sociedade tão típica, sendo eu, no caso, uma mãe de uma criança que não é nada típica. No caso, meu filho, que é autista. E também vivendo tudo isso num outro país, né? Então, assim, quando você fala para mim o que é que você sabe, ai, minha filha, não sei nada, né? A gente não sabe nada, tá? O que a gente sabe é que a gente está aqui nesse mundo, a gente está nessa vida com o propósito de aprender e adquirir. O conhecimento está todo aí, as coisas estão aí para você e você vai fazendo suas escolhas e vai vendo aonde que você quer chegar. Então, hoje, gente, o que a gente vai falar, eu e a Rê aqui nesse bate-papo maravilhoso, é como que é ser uma mãe totalmente atípica, né? Porque é assim que a gente se dirige, né? Porque a gente tem o costume, né, de falar assim, este garoto é autista e esse aqui é normal. A gente tem esse hábito, né? Uma linguagem que é o que a gente acha que é o comum. E, na verdade, não, porque daí o que não é autista, então o que é autista não é normal, aí a gente vai entrar aí numa discussão sem fim. Então, o jeito que é o mais adequado de falar é típico e atípico, né? Então, eu sou uma mãe atípica. Só que ser uma criança atípica, e no meu caso, ser mãe, né, de uma criança atípica, é muito difícil. Porque a sociedade, ela não está construída em bases atípicas. Ela está construída muito pelo contrário, né? Para ser tudo padrão, tudo dentro de uma caixinha, né? Você, né? O legal é ser branco, é ser hétero, sabe, casar no papel passado, né? Que é assim que o pessoal fala, e ter filho, blá, blá, blá. É assim, né? Existe toda uma coisa que é esperada que você faça. E aí, no meu caso, tá
assim, diferente. E aí é um grande desafio, né? Sim, com certeza, com certeza. E é muito importante a gente falar sobre isso, ainda mais num momento onde todo mundo quer ser tão incluído, né? Então, Exato. a gente fala bastante da inclusão aqui no Brasil, a questão do feminismo também, da liberdade de Uhum. crenças, das culturas, isso tudo muito forte. E a gente vê que alguns assuntos tão importantes também não são tratados da mesma maneira. E é por isso que nós estamos aqui com este episódio, com este programa, e aproveitando da experiência da Bia, né, gente? Que é exatamente como ela falou: se coloca no lugar dela. Você sai do seu país, vai construir a sua vida nova num outro país, e aí você engravida, e você tem uma criança, e a criança te traz um novo universo, uma série de aprendizados, enfim, um monte de conhecimento. E aí eu vou aproveitar isso aqui, que eu acredito que você sabe sobre esse tema muito mais do que todos nós, porque você vive isso, e eu vou aproveitar para já colocar aqui a segunda pergunta do nosso bate-papo, que é: como esse conhecimento mudou a sua vida? Isso. Estava esperando você abordar a segunda pergunta para poder entrar justamente, né? Primeira coisa que eu queria falar, que você comentou, né, que a gente quer todo mundo tá incluído, lá. Existiu uma época, né, das nossas vidas, principalmente nós fomos crianças nos anos 80, onde todo mundo tinha uma frase que somos todos um, somos todos iguais e blá blá blá. E na verdade, né, Rê, a gente é absolutamente todo mundo diferente, né? Em todos os sentidos, no sentido físico, no sentido neural, né? No sentido de jeito, no sentido de gosto, em N aspectos, né? Porque, por exemplo, sei lá, eu gosto de brócolis, você também, mas o jeito que eu gosto de comer brócolis, eu gosto de cozinhar ele só um pouquinho, que ele fica ainda crocantezinho, e eu ponho um pouquinho só de sal, eu não gosto de sal no meu brócolis. Aí você fala assim, ah, não, eu já gosto do brócolis refogado com alho, não sei o quê. Então, assim, nem isso a gente é tão... A gente sabe. Então, imagina, as pessoas são diferentes, o mundo tem um monte de diferenças. E a gente, como sociedade, eu falo a gente porque eu faço parte da sociedade, então é a gente, né? A gente construiu uma sociedade onde, quando você não está dentro de uma caixinha, você sofre uma série de preconceitos, né? Isso é muito complicado, porque se a gente tivesse referências sobre essas diferenças, né, se a gente tivesse representatividade, tanto na mídia, ou se falasse mais sobre o assunto, a gente não ia ter esse tipo de problema. Então, o que acontece? Lembra, Rê, quando a gente era criança, qual que era a nossa imagem de autismo? Nossa, eu me lembro que era uma coisa horrível, né? Era uma situação assim de você falar assim, coitada dessa família, né? De você sentir pena, de você falar assim, meu Deus, nossa, que desafio que o fulano, ciclano tem com o filho deles, que é autista. Nossa, era uma coisa muito ruim, né? E aí, quando eu recebi o diagnóstico, né, eu percebi que o autismo, hoje em dia, faz pouco tempo também, não é uma coisa nova. Eles se incluíram dentro de um espectro. Então, são inúmeras características, inúmeros níveis. E você tá, eu sou uma pessoa que não me interajo bem socialmente, mas eu sei falar. Então, você tem duas características, né, de interação social e de fala, só que você está pontuando em níveis diferentes. Aí você tem um outro autista que ele não interage socialmente e não fala. Então, ele está pontuando em outro. Então, são inúmeras características e inúmeros níveis, né? Se a gente pode colocar dessa forma. Então, por ser um espectro, você tem, né? Então, eu olhava o meu filho e falava, meu Deus, o meu filho é autista? Mas e aquilo que eu tenho de referência na minha cabeça? Aquilo lá é autista? É autista também, né? Então, assim, para mim, abriu, assim, como se fosse, né, Matrix, né? Ah, tá, abriu uma coisa na minha cabeça
que foi muito, muito forte isso, porque no dia, tanto é que eu tenho a data do dia do diagnóstico, porque para mim aquilo é o antes e depois, Sim. né, que é 27 de novembro de 2017. Então, daqui a pouco vai fazer 4 anos que a gente obteve esse diagnóstico do Lucas. Naquele momento, eu chorei muito, eu fiquei muito mal. Por quê? Porque a minha referência do autismo era uma coisa muito ruim, ia ser muito difícil, é como se eu fosse sofrer muito, é como se eu fosse, sabe, tipo, meu Deus, sabe, me enterra que eu morri, né? E aí até assim, existem algumas vertentes da psicologia que diz que a mãe passa, porque a mãe tem uma mania, tá, de idealizar o filho. Ah, meu filho vai crescer, ele vai ser médico, ele vai ser advogado, né? A gente tem umas coisas assim que Ô, Bia, a gente idealiza. Hã? nenhuma mãe é típica. Não, não. Então, aí a gente idealiza aquele filho que a gente idealizou, aquele filho morreu. Aquele filho lá não é aquele, mas não vai mais ser aquele filho. Não que eu, por exemplo, quando a Ana ela é neurotípica. Mais ou menos também, mas enfim, ela está na categoria do neurotípico. Eu também, por mais que eu idealize uma Ana, porque ela é neurotípica, ela também não vai ser aquela filha que eu idealizei. Então, você precisa passar por um momento, assim, tipo, de luto. Não é um luto, não chega a ser um luto, porque o luto é uma coisa muito, muito diferente, né? Quem já vivenciou lutos em suas vidas sabe que o luto real é muito diferente desse luto psíquico, É né? uma desilusão, na verdade, né? Exatamente. Cria uma expectativa e ganha uma decepção. É o combo do McDonald's, né? Você compra o lanche, vem a batata e o refrigerante. Você criou uma expectativa, você vai ganhar uma decepção, porque a expectativa é muito difícil, né? É uma coisa que você inventa, é um sonho, né? E aí, para mim, mudou. Aí, quando você vai ruminando, né, digamos, aquela situação, você vai mastigando, você vai processando, você vai estudar, e você vai fazer terapia, né? Vamos fazer terapia de novo, né? A primeira vez que eu comecei a fazer terapia na minha vida, eu tinha 22 anos. De lá para cá, eu já tenho 41, tá, gente? Beijão, tá? Nunca mais eu parei de fazer terapia. Eu parei um tempo, aí você volta com algumas outras questões, aí você vai conhecendo algumas outras metodologias, enfim. E aí volta para terapia, né? Porque precisa, né, esclarecer as coisas na cabeça. Então, voltei a fazer terapia, estudei muito, participei de seminário, tanto no Brasil como aqui. Online, tá, gente? Faz tempo que eu não volto para o Brasil. Li muito livro. Nossa, não para. Você não para de aprender quando você pega um assunto como esse para estudar. E até hoje eu faço. Vai ter um curso com fulano de tal, não sei aonde, tá? Eu vou e faço, porque para mim o conhecimento, quanto mais eu vou absorvendo aquilo, para mim é muito bom. E aí, gente, o que aconteceu, né? Quando você entra nesse universo agora, a partir de agora, você é uma mãe de uma criança autista. Você começa a perceber a quantidade de gente ao longo dos anos que lutou para você ter um mínimo de uma inclusão nessa sociedade que exclui, tá? O meu filho, ele fala, faz 2 anos que ele começou a falar, tá? Então, ele foi uma criança não verbal até 3 anos de idade. Ele tem uma interação social até que boa, muito para o quadro autista, ele bastante interage bem. E eu já chorei em parquinho, porque as crianças falavam, a mãe falava, não brinca com essa criança. Nós estamos em 2021, tá certo? Então, assim, imagina, se isso já aconteceu comigo, imagina quantas pessoas já passaram por isso. Então, a luta existe há anos. Aqui na Espanha, por exemplo, até 1985, mais ou menos, que não é muito tempo isso,
não existia diagnóstico de autismo, era considerado esquizofrenia infantil. Então, as crianças iam para manicômios, as crianças iam para lugares tipo hospital, fazer tratamento de eletrochoque. Então, era uma coisa muito cruel e muito complexa para lidar. Fazer parte desta família era uma coisa complexa, mais do que ainda é. Então, essas mães, essas famílias, esses médicos, esses psicólogos, essas pessoas, todos vêm lutando ao longo dos anos para ter um lugar na escola, para ter um lugar na sociedade, para essa criança ser considerada autista, terem lugares que façam os diagnósticos, providenciar, porque assim, existe uma faixa etária, Rê, por exemplo, dos 2 até os 4 anos, se você diagnostica a criança nessa faixa, as chances de você já começar a implementar uma terapia específica, a criança consegue desenvolver muito bem. Sim. Agora, se você tem o diagnóstico, sei lá, com 7, 8 anos, já é muito mais complicado, né? Então, imagina quanta gente ficou lutando. Não, a gente tem que, por exemplo, aqui na Espanha, existe uma equipe que frequenta as escolinhas, tipo creche, sabe? Vai na creche, quando acende uma luz ali de uma professora que fala, eu acho que tem uma criança aqui e tal, aí esse lugar, esse núcleo, né, de atendimento, vai lá na escola, faz algumas entrevistas com essa criança, faz algumas avaliações, tudo isso com autorização da família, tá, gente? Legal. Não é aleatório. Então, imagina quanta luta, né? Sim. Quanta luta que foi feita, né, ao longo dos anos para ter um pouco de acolhimento, né, Rê? E aí... Deixa eu só fala. te interromper um pouquinho, porque é importante que esse nosso episódio ele vai ao ar bem na semana que a gente já vai ter passado pelo feriado de finados, que eu acho que é um feriado que meio que se comemora no mundo inteiro, não só como o Dia dos Mortos, mas como dos antepassados. Então, acho que vale a pena aqui reforçar essa luta das pessoas que passaram antes que nós, né? Então, os antepassados nessa parte também, e também só para não perder o fio da meada. Veja só, você vivendo num país onde tem, se por esse lado tem toda essa atenção, né, desse núcleo que você está comentando com a gente, de verificação, ainda assim se passa por cenas que não se pensava no parquinho. Isso que ela está na Espanha, né, gente? Imagina nós aqui. Exatamente. Imagina outros países piores do que nós. Então, fica aqui o alerta. Eu tenho muito contato com gente no Brasil, com famílias que têm crianças autistas na família, né? Eu tenho visto que, infelizmente, por exemplo, hoje existe uma lei aí no Brasil que as escolas são obrigadas a matricular essas crianças, né? É uma obrigatoriedade. E tem escola que recusa, tá? Sim. Mas muita mãe vai na escola para matricular o filho na escola. A lei existe, mas ela não é cumprida. Exatamente. Então, existe muita luta ainda por vir. E eu, Rê, nesse momento, quando eu estou nesse momento aí da minha vida, de estar aí pertencendo, né? Eu sou mais um elemento que pertence a essa luta, né? Eu falo luta, mas eu realmente não gosto muito de dizer que é uma luta, porque simplesmente eu gosto de levar essa mensagem de uma maneira positiva, que as pessoas entendam que eu não pedi muito que o meu filho ou essas outras crianças, esses adultos, porque eles também ficam adultos, né? O pessoal acha que só tem criança autista, né? Adulto não. Que sejam incluídas essas pessoas na sociedade, porque não tem problema nenhum você ser diferente. Sim. Né? Não tem problema você ser diferente. Não tem, eu não gosto de futebol. Tudo bem, você não é obrigado a gostar de futebol. Ai, olha, eu não gosto de viajar de avião. Tudo bem, então assim, as pessoas são diferentes, né? Ou, olha, eu fiz faculdade, mas eu quero trabalhar eu quero fazer só, assim, ser recepcionista. Eu não quero ser chefe, eu não quero. Então, aí você, né, tem muitas pessoas que são crucificadas pelas escolhas que elas fazem. Sim.
porque se tem uma expectativa social, né? E aí eu fui percebendo, quando eu comecei a entender que eu fazia parte desse grupo, eu comecei a me dar conta da luta de outras minorias, né, Rê? Então, por exemplo, a luta, tudo eu me coloco na minha referência. Quando eu era criança, não era normal, né? Ainda se falava assim, não era normal a homossexualidade. Não era visto como uma coisa positiva, por exemplo. Era visto como uma coisa ruim, inclusive. E quanta luta que essa categoria de pessoas, né? Esse grupo teve e ainda terá, né? Pela frente. De não poder andar de mão dada na rua, de não poder dar um beijo em público, porque pode sofrer retaliação, né? Isso eu estou falando, dos LGBTQ, né? Aí você fala das pessoas com deficiência, quando a gente era criança, tinha vaga específica? Não tinha vaga preferencial, não tinha fila preferencial, não tinha acessibilidade, não era obrigatório rampa para uma pessoa que utiliza cadeira de rodas. A gente na escola, a gente via alguém, sei lá, que não tinha um braço, mano, era um negócio que você olhava, você não para de olhar, né? Você vê alguma pessoa que com nanismo, você olha aquela pessoa, você fica olhando, uma pessoa com síndrome de Down, tudo isso, nós que somos crianças dos anos 80, nessa geração X aí, millennial, a gente, a gente sempre foi muito preconceituoso, né? E aí quando você faz parte de uma categoria, de um grupo de pessoas que sofre preconceito, aí você começa a se empatizar, né? A empatia é uma beleza, né? Mas é a empatia da real, né? Pois Não é aquela é. empatia bonita de Não, escrever não, não, no não, não. Instagram, É né? a empatia verdadeira, porque você sente na carne aquilo que o outro passa. Então, isso faz com que você desenvolva verdadeiramente a empatia. Eu ia brincar aqui com você que eu sempre fui uma criança diferente, porque além de ser baixinha, eu tenho essa pinta na testa. Então, como Uhum. criança dos anos 80, vocês imaginem o que eu passei, né? Vocês Exato. imaginam que eu usava franja, eu colocava band-aid para andar de mobilete, para esconder a pinta, e era só uma pinta. Então, o ser humano, quando ele quer, ele é cruel, minha gente, ele é cruel. E agora eu vou aproveitar aqui a interrupção, porque eu acho que a nossa conversa está indo a caminho da minha terceira pergunta, que é como você compartilha seu conhecimento? Então, eu gostaria até de fazer mais uma coisa nas redes sociais, por exemplo, tá? Mas eu sinto em mim, né, uma coisa que eu tenho que fazer um one-on-one, sabe? Eu procuro ir falando com as pessoas que estão próximas a mim. Com os meus amigos, por exemplo, quando você me deu essa oportunidade de estar aqui falando, eu falei, eu vou, Rê. Eu não sei quando, porque eu tenho 2 filhos e aqui, gente, aqui não tem faxineira, aqui não tem ajudante de casa, Familiar a para gente ficar tem com que... os filhos, Não tem sogra, só sogro, mãe, maridão. pai, tem nada, tem nada. Então, aqui é a gente. É a gente que lava o banheiro, a gente que cozinha, a gente que lava a roupa, a gente que cuida dos filhos, que leva para E a ainda escola, tem que o busca. fuso horário. Sim! Aí eu falei, Rê, eu quero, eu preciso, acho que é uma oportunidade maravilhosa, a gente vai conseguir. Aqui estamos, gente, Eba. maravilhosa. Então, eu aproveito essas oportunidades, eu converso com todas as pessoas que eu posso. Então, por exemplo, eu sempre me coloco muito disponível, sabe? Então, por exemplo, a gente tem uma amiga em comum, que é a Gabi. A Gabi falou assim, amiga, tem uma amiga que tem um diagnóstico de um possível... Você não quer falar com ela? Falo com ela. Então, eu falo com ela. Aí tem uma amiga que eu conheci na época do trabalho, que o filho não sei o que, não sei o que, não sei o que, ela fala com ela. Aqui na Espanha, por exemplo, grupo de mães do WhatsApp, né? Aquele famoso grupo maravilhoso de WhatsApp de mães.
sempre estou disposta, sempre estou ali, sempre falo quando é possível. Quando as pessoas não sabem, precisam ouvir, querem ouvir, elas me buscam para conversar sobre o assunto. Então, eu procuro passar o meu conhecimento, passar isso de forma bem personalizada, porque eu acho que é a forma que eu encontro, porque é complicado você, por exemplo, quando eu estava grávida, eu li um monte de livro, não serviu para nada, serviu para nada, porque a visão da gravidez, do parto, da maternidade é individual. Isso. Sabe? Então, aí quando você lê um livro, você está lendo um livro pela ótica daquele autor. Sim. E nem sempre a experiência que está aqui é a minha, é a que eu vou viver, né? E aí é muito complicado você, por exemplo, se eu fizesse um canal no Instagram, no YouTube, sei lá, alguma coisa nas redes sociais, eu ia estar dando uma visão, sabe? Hoje em dia, existem pessoas fazendo isso e falando. Tem autistas que têm seus perfis aí nas redes sociais que eles são maravilhosos. E quem melhor do que eles para falar sobre o autismo, né? Sim. Então, eu procuro pegar o que eu sei, pegar as minhas experiências e passar sempre falando na primeira pessoa. Porque não vai ser igual, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho um coleguinha do Lucas, que é autista também, que vai na escola com ele, e a família, quando recebeu o diagnóstico, foi maravilhoso, porque a mãe falou assim para mim, nossa, eu tava alucinando já. Quando falaram, seu filho é autista, ela falou para mim, foi um alívio, porque finalmente eu tinha um norte. E aquilo, para mim, eu falei, meu Deus, eu fiquei arrasada, Rê. Arrasada. Abri um buraco, eu queria morrer, tava assim, um lixo. E você vê a experiência de cada um. Isso, eu ia falar isso, Bia, a experiência é muito subjetiva. Eu tive a oportunidade, gente, eu fiz estágio na faculdade, alguns aqui já sabem, eu sou formada em fisioterapia faz 1000 anos. Nesses 1000 anos atrás, há 1000 anos atrás, eu fiz estágio aqui em São Paulo, no Hospital Infantil Darcy Vargas. O Hospital Infantil Darcy Vargas me ensinou o que a Bia aprendeu na marra sobre síndromes. Então, quando eu tive a oportunidade de entrar em contato com síndromes que eu nunca tinha ouvido falar, eu pensei que síndrome de Down não era nada. Eu conheci bem levemente esses níveis dos espectros do autismo, estava começando naquela época esses novos estudos. Então, muito disso do que é diferente para o ser humano é classificado como patológico, enfim. Então, gente, a gente realmente não sabe de nada nessas questões de alterações cromossômicas, alterações e síndromes genéticas. Então, realmente, independente de qualquer coisa, a experiência é muito subjetiva. Então, veja, por eu ter tido a oportunidade de passar por esse estágio naquele lugar que eu vi síndromes incríveis, é que eu pude mudar a minha régua em relação à síndrome de Down, por exemplo, que foi uma das síndromes que eu mais tive contato naquela época. Então é isso, a experiência de cada um é muito subjetiva e eu fico muito feliz que você consiga compartilhar a sua, porque ela é muito similar à maioria do pessoal da nossa idade, da nossa geração, porque a gente tinha exatamente a mesma crença que você. E você vivenciar isso cria essa empatia que a gente estava falando antes, que a gente também precisa ter, né? Então, eu fico muito feliz por isso. E já vou aproveitar aqui a nossa última pergunta, porque eu, para variar aqui, te interrompi, mas é porque tem a ver também com esse nosso bate-papo, porque a última pergunta acaba sendo mais uma dica, enfim, para que você diga para a gente o que todo mundo deveria saber. Olha só, Rê, eu acho que todo mundo deveria saber é o seguinte, primeiro, eu não acho que eu, por ter um filho autista, tenho um desafio maior do que qualquer outra mãe, tá? Nenhuma mãe tem uma vida fácil, só pelo fato dela ser mãe, e a mãe que quer educar o filho, né? Porque tem muita mãe também que terceiriza a educação, que passa para lá, que não quer, ou enfim.
Agora, só o fato de você ser mãe já é um grande desafio. E eu não acho que o meu desafio é maior do que nenhuma outra mãe. O meu grande desafio é a sociedade. É o lugar que a gente ocupa na sociedade. Porque a gente sabe que o ser humano, ele é cruel quando ele quer. Então, aí você tampava a sua pinta, porque você tinha vergonha. Por que você tinha vergonha? Que você sabia que essa pinta é super diferente. É uma coisa que você não vê todo mundo por aí com uma pinta na testa. E aí você sabia que aquilo poderia afetar o julgamento externo e fazer com que você sofresse um bullying, né? Que agora a gente tem um nome que chama bullying, né? E aí, gente, esse é o medo da mãe, da criança que é diferente, né? Eu morro de medo que meu filho vai sofrer bullying. Eu sei que ele vai sofrer bullying, porque ele é diferente. O meu filho, ele age de maneira diferente na sociedade, ele atua de maneira diferente na sociedade. E seria, assim, um mundo ideal que já desde pequenininho a gente fosse ensinando para os nossos sobrinhos, para o nosso vizinho, para aquela criancinha, para o nosso filho, para quem seja que está ali começando aqui, que nasceu agora, né, que veio agora para essa terra, que ela já comece a perceber que ser diferente é o que é o padrão. Que, tenho pinta, sou gorda, sou magra, tenho orelhão, uso óculos, tenho cabelo arrepiado, tenho cabelo cacheado, não tenho cabelo, tenho peito grande, tenho peito pequeno, não falo, tenho um problema aqui na minha boca, não sei falar. Absorver e abraçar a diferença. Porque a diferença é que é normal. Não existe ser igual. Não tem, ninguém é igual ao outro. Vide por inúmeros estudos, você começar a estudar sobre gêmeos, que é a coisa mais igual que a gente pode dizer em termos de humano, né? Os univitelinos mais ainda. Então, você pega os gêmeos univitelinos, eles são diferentes, sabe? Então, imagina o resto todo da sociedade. Então, assim, essa é a minha mensagem, assim, que eu acho que a coisa mais importante quando eu falo sobre esse assunto é que as pessoas elas comecem a absorver a diferença como sendo o standard, né? Sabe? E não o ser igual, não pertencer. Tá tudo bem ser diferente, tá tudo certo você, tipo, nossa, mas eu sou gorda, nossa, eu preciso emagrecer. Cara, não, se você vai lá no médico, faz seus exames, faz o seu check-up, você tá bem, você tá saudável, você é uma pessoa que faz seus exercícios para você manter o seu corpo saudável, com saúde, você não precisa nada, porque você não tem que se encaixar num padrão, até porque quem que inventou o padrão, né? Quem que inventou que tinha uma caixinha, que você tinha que pertencer a essa caixinha? Alisar o cabelo, vamos pintar o cabelo, vamos deixar o cabelo. Ai, não pode ter cabelo branco, ai, não pode ter cabelo encaixado, ai, não pode cortar o cabelo, porque cortar o cabelo é coisa de homem, a mulher que usa cabelo curtinho assim, não sei. Existem um monte de coisas, então a gente tem essa mente de já pegar essas criancinhas pequenininhas, que elas estão fresquinhas, né, purinhas, ali não tem nenhuma sujeira ainda, né, e falar com elas com amor, conversar com elas, ouvir o que elas têm para dizer, né? Utilizar de mecanismos, ferramentas tão modernas, as coisas. A gente modernizou tanta coisa, né, Rê? A gente tem iPhone, olha, eu tô na Espanha. A gente tá falando em real time aqui, eu e você, 4 horas na frente aqui. E a gente ainda, tipo, tem umas coisas assim, sabe, que tão ultrapassado, tão 1750, sabe? Então, a gente tem que atualizar uma série de coisas, né? Eu gosto de que as pessoas elas olhem para um mundo de possibilidades, para você olhar para uma criança e falar assim, nossa, dá para a gente ensinar essa criança a não achar que não ter um braço é um problema. Dá para a gente falar para essa criança que o Joãozinho não sabe falar e ele fala com linguagem de sinais, ele utiliza das mãos para se comunicar.
tá tudo bem. Então, assim, essa mensagem, é isso, tá tudo bem ser diferente, e vamos abrir, assim, um pouco, né, pra gente, igual você falou assim, quando eu fiz o estágio no hospital, eu mudei a minha régua. Então, vamos usar esquadros, transferidores para medir as coisas, sabe? Ampliando aí tudo o que a gente puder para justamente incluir e abraçar todas essas coisas, essas situações, para ninguém passar por uma situação só porque eu tenho um preconceito, né? Isso, Bia, muito bom, muito bom. E acho que isso tem tudo a ver com um momento que a humanidade viveu e segue vivendo com essa história toda da pandemia, como a Bia disse lá no começo, nós nos conhecemos de muitas vidas e partilhamos de muitos conceitos e filosofias e crenças. E também é momento para isso, sabe, gente? A gente está passando por essa desestruturação em todos os sentidos para que a gente tenha Exato. condições de nos reestruturarmos de uma forma diferente, de uma forma mais moderna. É isso que prega a era de Aquário. Aquarianos não são do contra, aquarianos são os rebeldes que querem fazer com que o mundo funcione de uma forma justa, fraterna e igual para todos nós. Então, eu acho que isso é um momento realmente único que nós estamos vivendo como seres humanos. Nós temos muito privilégio de poder vivenciar isso, de poder compartilhar com as pessoas essa experiência, esse conhecimento, né? Então, veja, cada vez mais crianças recebendo diagnósticos. Vamos abrir nossos olhos. Quais são esses diagnósticos? As crianças estão vindo mostrar para a gente que a gente aqui é muito arcaico, a gente aqui precisa abrir mão do velho para poder receber o novo. E vamos lá, gente, vamos modernizar Totalmente, junto com o totalmente. mundo. E vamos aproveitar o que todos eles têm para nos ensinar. Olha, eu fico muito feliz, grata, eu fico emocionada com esse episódio, porque ele traz ainda mais honra ao programa que nasceu com essa ideia de compartilhar mesmo conhecimento. A gente tem que se conhecer, a gente tem que conhecer o outro, a gente tem que conhecer tudo que existe para que a gente de verdade possa sermos todos um, né? Como a gente começou essa conversa. Eu vou deixar esse finalzinho aqui, Bia, no final, o pessoal está acostumado que passam os contatos, eu vou por aqui, apesar dela não estar ativa na rede social, gente, ela compartilha muita coisa legal lá, tem algumas entrevistas que ela já participou, então eu vou deixar aqui o Instagram também, porque o pessoal que quiser bater um papinho com ela, chama ela lá no direct do Instagram, tá? Passar aqui os contatos e deixar esse espaço para você dizer mais alguma coisa, coisas tão boas de se ouvir, por favor, fique à vontade. Obrigada, Rê. Não, eu quero agradecer a oportunidade, de verdade, porque se a gente conseguir comunicar isso que a gente conversou aqui nessa meia horinha com uma pessoa, se uma pessoa falar assim, putz, nossa, eu fui tão preconceituoso na minha vida e achei que aquele fulaninho lá não merecia meu respeito, seja em qualquer categoria, qualquer situação, né? Se a gente puder falar, tocar o coração de uma pessoa e a gente puder fazer diferença na vida de uma pessoa, a gente já valeu a pena. Tudo, né? Vale tudo a pena. Então, assim, realmente, quando a gente se propõe, a gente se abre, né, para o mundo de possibilidades que a gente está aqui. Isso você falou assim, muitas crianças recebendo diagnóstico. Porque está vindo criança realmente para trazer essas oportunidades incríveis nas famílias, e outra, porque também a própria evolução da medicina, a evolução de tudo. É igual eu falei, a gente tem iPhone, a gente está se falando, uma série de atualizações, softwares. Meu, o iOS do iPhone não dura um mês, né? Já não, assim, é muito rápido. Como que a gente ainda se mantém lá em 1700, sabe? E isso com muitas situações, com situações machistas, com situações preconceituosas, raciais. Nossa, a gente uma lista de coisas, né? Então, eu sinto que realmente a gente tem oportunidade de melhorar, que a gente tem oportunidade de evoluir, que a gente tem oportunidades que estão caindo nos nossos colos, assim, sabe?
E a gente tem a oportunidade de abraçar a situação. Por que não ir para partir para cima? Vamos lá, vamos crescer, vamos melhorar, vamos conversar, vamos abrir nossa cabeça, vamos receber vamos tirar esse arcaico, vamos sabe, o símbolo do budismo, né? É aquele negócio igual a suástica nazista, só que ao contrário, porque vai contra a maré, né? Existe uma maré te levando de um jeito e você vai nadar contra essa maré, porque não? Porque a gente sabe o que é da hora de fazer, né? Então vamos se abrir, vamos abrir o coração, abrir a mente para isso, para essa maravilha que é a vida. Muito bom, muito bom. Somos humanos, gente, somos todos humanos. É isso que a gente tem que entender de uma vez por todas, tá bom? É todo mundo da mesma espécie, da mesma raça, tá bom? Então vamos nos preservar, vamos nos cuidar, vamos nos amar, vamos respeitar o diferente, como ela disse, e vamos fazer desse mundo um lugar melhor para essas crianças que vêm muito para nos ensinar. Bia, obrigada, querida, obrigada, gratidão imensa conversar com você, trazer tanta informação boa para todos nós. Tenho certeza, sim, que as pessoas vão se emocionar, vão se motivar a abrir mão dessas crenças antigas, olhar o mundo de uma forma diferente. Eu tenho certeza, gente, eu tenho esperança no ser humano. Eu tenho esperança que todos nós possamos entender os recados e fazer o que a gente tem que fazer para ser o que a gente espera do mundo, né? Então, vamos ser a paz que a gente espera, vamos ser a alegria, vamos ser a ética, vamos ser o respeito que a gente espera para a gente e para todos os nossos queridos. Gratidão imensa, Bia, gratidão a você que assiste a gente. Imensa, Obrigada, compartilha com todo mundo, hein, gente? Por favor, compartilha esse episódio com todo mundo e a gente se vê na próxima. Bia, obrigada. Obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.